Na verdade, eu queria falar um pouco também a respeito da sequela de incontinência urinária Uhum. e a importância da reabilitação. Nesse ponto, a gente fazia reabilitação eventualmente essa é uma outra queixa que eu acho uma catástrofe. A gente fazia reabilitação com fisioterapia e tudo Uhum. mais, que ainda existe lá Uhum. o seu nicho nisso, acho Sim. interessante. Mas eu queria que você falasse da reabilitação da incontinência urinária. E se você quiser falar até da incontinência fecal, seria interessante, Sim. com a cadeira que você tem Exato. disponível lá Exato. na sua clínica agora. Veja como mudou, né? A gente já Mudou. falando a respeito de tecnologia. Então, em termos de incontinência urinária, né, que é a perda de urina, é uma das possíveis complicações. Quando ocorre esse tipo de problema, o tratamento inicial, o tratamento que se tem que fazer inicialmente é um fortalecimento da musculatura pélvica, né? Que é exercícios mesmo, que a gente faz com fisioterapia, sessões de fisioterapia, né? Que no caso do homem, é até um tanto constrangedor, né? A fisioterapia do homem, porque envolve aparelhos por baixo, introduzir aparelhos no ânus e tal, e o homem tem muito receio quanto a isso e muito constrangimento. Então ele acaba não aderindo. Ainda mais que é um tratamento que precisa de sessões e precisa de disciplina de fazer sessões, Verdade. né? E o que que tem de avanço nessa parte desse fortalecimento de musculatura de períneo? Hoje existe uma cadeira que a gente trouxe para a clínica recentemente, que é uma tecnologia americana, que ela faz esse fortalecimento que o paciente senta na cadeira, são sessões, e aquilo produz uma onda eletromagnética que faz as contrações de maneira involuntária. Não precisa tirar roupa, não introduz nada no paciente, e aquilo vai fortalecendo o períneo dele, fazendo meio o efeito da fisioterapia. Então, assim, Sim. é um avanço no tratamento da incontinência também, né? Os casos graves, que hoje a gente tem muito pouco de. Eu vou dizer que depois que a gente parou de cirurgia A aberta, técnica. passou para cirurgia minimamente invasiva, eu vou dizer que eu não tive mais nenhum caso de incontinência grave. Que os casos graves precisam de cirurgias de correção, né? Os casos de casos mais leves, coloca-se uma tela para corrigir a incontinência, e os casos gravíssimos, né, que é raro, usa o uso de esfíncter artificial, né? Isso é da época da cirurgia aberta, eu Antigo, usava muito. exato. É. Que mesmo assim, não é é uma prótese, né? Que faz o serviço de esfíncter, né? Substitui o esfíncter. E não são nada agradável. Então, hoje, graças a Deus, melhorou demais. Sim, Quando a gente tem hoje, são casos leves de incontinência. Quando tem, que melhora com fisioterapia. e voltando a falar, eu achei a cadeira incrível lá, né? Sim. Então, a gente ficou sabendo lá que você tinha. Depois, se você quiser deixar o link, alguma coisa do seu consultório, Vamos a gente deixar. pode A colocar, cadeira inclusive, chama Encela. em cela, é isso mesmo. Usa muito para incontinência feminina, que melhora absurdamente o períneo das mulheres, né? A aplicação maior é para Cara, incontinência que urinária legal. feminina, mas Legal. tem aplicação para o homem Para tudo, também, inclusive na exatamente. incontinência De fecal também, fecal. né? E fecal é muito importante a gente falar, porque a fisioterapia introduz, é o que o Fernando acabou de falar. Então, isso para o homem é extremamente constrangedor. Começa e não termina, né? Faz uma sessão, não volta É mais. bem complicado. Sabe outra coisa que eu queria falar, Fernando, que você falasse a respeito, e a outra, as pessoas chegam no consultório, a respeito da impotência. Certo. Quando tem uma lesão de nervo um pouco mais grave, é um pouco mais complicado. Os medicamentos, os dilatadores que Uhum. existem aí, eles não fazem um grande Pouco efeito. efeito. Pô, exatamente. Eu queria que você falasse de quando você passa os medicamentos via oral e das opções de cirúrgica para resolver a impotência. Os implantes de pênis, essas coisas. Entendi. Então, assim, a disfunção erétil, né, a impotência sexual, tem uma coisa que a gente tem que explicar bem, que às vezes uma coisa que às vezes o paciente confunde, que é ejaculação e ereção. São coisas que estão juntas, mas tem funcionamento diferente, né? Diferente. Ejaculação é o ato de eliminar o sêmen, né, no orgasmo. Quem retira a próstata não vai ter mais sêmen. Sim. Então ele vai ter orgasmo e vai E ter uma vai produzir o sensação líquido. de ter prazer, mas não sai nada, né? Isso não tem como mudar, porque você tirou a fábrica do sêmen, que é a próstata e as vesículas seminais. Então o cara vai ter um orgasmo seco, a gente chama disso. Isso é uma coisa que não tem como mudar. O que mudou muito é em relação à ereção, né? Porque com a cirurgia minimamente invasiva, você consegue preservar os nervos que regulam os nervos e as artérias que promovem a ereção do pênis. Então isso melhorou muito. Quando você consegue fazer uma boa preservação, praticamente ele não desenvolve disfunção erétil, vai ter só a disfunção de ejaculação. Quando há uma cirurgia que não preservou ou não pôde preservar, às vezes é um tumor grande que está em cima do nervo, você tem que sacrificar nervo,
Existem os tratamentos da reabilitação também da disfunção erétil, que envolve medicamentos. Os medicamentos hoje são muito bons. Você usa medicação diária, às vezes, eventualmente, medicação sob demanda, né, no dia da relação. Existe tratamento injetável, que é injetar medicamentos para induzir ereção, injetar medicamentos no corpo Por cavernoso, favor, é isso mesmo. né? E também, casos graves, existe implante de prótese peniana, né? Só que a gente vê bem que quando faz a cirurgia, existe um tempo de melhora da disfunção erétil. Ele fica ruim inicialmente e vai melhorando. 6 meses a 1 ano, até 2 anos ele recupera. É uma fase que a gente chama de reabilitação. Então, nessa fase, a gente sempre usa medicamentos, injeções, para quando pensa em colocar prótese, se depois de 2 anos, geralmente, se a incontinência, Se não se a tiver impotência jeito. for grave, se não tiver É. jeito.